Então, hoje a gente começa o estudo do livro Quem Pensa Enriquece para Mulheres. Esta é uma versão do livro de Napoleão Hill, certo? Só que esta é uma versão para mulheres. Eu não achei, como esse livro ele é muito novo e ele é muito recente, eu não achei PDF dele na internet. Eu procurei bastante, mas eu não achei. Tem o PDF de Quem Pensa Enriquece, o normal, o livro original, não esta versão aqui para mulheres. Eu li os dois, certo? Os conteúdos, eles são muito parecidos, eles abordam a mesma coisa, com a diferença que nesta versão de Quem Pensa Enriquece para Mulheres, a Sharon, que é a coautora do livro Pai Rico, Pai Pobre, ela pega todos os capítulos e ela transborda, ela passa por uma versão assim muito mais para mulheres. Ela conta mais histórias de mulheres, Napoleão Hill fala muito dos homens de sucesso, enquanto que aqui ela fala das mulheres de sucesso. Este livro, ele tem 14 capítulos, certo? E, assim, eu dividi, como o nosso encontro, ele vai ser, a gente vai ter 4 encontros. A gente tem o primeiro encontro hoje, no dia 29/10. Hoje nós falaremos dos 3 primeiros capítulos. No segundo encontro, que vai ocorrer no dia 19/11, às 20 horas também, nós falaremos dos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Existe uma diferença bem grande entre os intervalos, e isso é ótimo. Erika, fecha os microfones, tá dando interferência e vai ficar ruim a gravação. Fecha de quem não sabe fechar, acho que é da Max e da Marlene. Fala de novo. Fecha o microfone. Agora a Marlene fechou. E também o da Max. Para toda vez que alguém entrar novo, tu já vai fechando os microfones, porque tá dando interferência na gravação. Melhorou agora? Melhorou agora? Ok. Então, voltando. Então, no segundo encontro, a gente vai falar dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 8 capítulos, nós vamos falar do segundo encontro. No terceiro encontro, nós vamos falar de 3 capítulos. E no último encontro, nós vamos falar do capítulo que fala especificamente dos 6 medos, tá? Então, assim, este livro, ele é um guia, né, para quem deseja realizar um grande projeto. Né? Ele fala, todos os capítulos são muito bons, ele é um livro dos melhores que eu já li muitos livros. Se vocês quiserem o PDF deste livro, depois eu vou conversar com a Angélica, a gente coloca no Drive, mas é só entrar no meu site, Erika Coach, lá você vai encontrar este livro e muitos outros livros. Inclusive, se você quiser algum livro... Ele já tá no nossos e-books lá do Drive. Essa mulher eficiente. Que não é o das mulheres, né? A versão normal. Sim, exatamente. Essa foi o que eu disse, né? Este aqui eu ainda não encontrei em PDF por ele se tratar de um livro muito novo, certo? Mas assim, a mensagem do livro é a mesma. Né? Então assim, se tu realmente deseja fazer o estudo do livro, se tu quer realizar um projeto, eu sugiro que compre o livro. Tá? Porque ele tem mensagens muito boas. Eu até posso me comprometer de escanear o resumo de cada capítulo. Porque quando acaba cada capítulo, ela faz assim, a Sharon, ela faz um review e ela te diz assim, vamos revisar isso, isso e isso, que são as coisas importantes de tudo isso que nós falamos. Tá? Então eu posso me comprometer e fazer pelo menos o resumo, escanear o resumo de cada capítulo. Tá? Então, assim, uma coisa muito importante. Então, o que a gente vai ter algumas tarefas de cada um dos encontros para o outro encontro. É ideal que vocês peguem e comprem um caderno, tá? No livro, a Sharon, ela fala muito assim, ó, dos momentos de sacação, tá? Ou seja, a partir deste momento que tu começa a ler esse tipo de conteúdo, que vem esse tipo de coisa, essas mensagens, essas histórias à tona,
Isso te impulsiona muito e o teu cérebro ele vai te mandar muitas informações. Então, assim, eu não sei qual é o meu grande projeto, por exemplo. Lendo o livro, tu vai ter muitas inspirações. Conhecendo a história de muitas mulheres, tu vai ter muitas inspirações. Então, eu acho que é legal o teu livro, né? E ter o caderno junto contigo. Como a gente tem um intervalo aí de 22 dias agora, depois do segundo encontro com o terceiro, então assim, ó, vai ficar um tempo bem legal de ler os capítulos, de buscar essas informações que ela fala. Então eu acho que é muito legal. Bom, então o que a gente vai falar hoje? Assim, a gente vai falar hoje dos 13 passos em direção à riqueza. Mas como eu disse, os 13 são muitos, hoje eu vou falar dos primeiros 3. O primeiro capítulo, ela fala de um desejo ardente. Ela conta a história de muitas mulheres que realizaram grandes feitos e às vezes a gente acha que a gente não tem as condições necessárias para poder realizar o que a gente deseja e lendo as histórias dessas mulheres a gente vê que quem quer faz e quem não quer dá uma desculpa. E isso é uma das coisas que eu trago muito no meu trabalho. Quem quer faz e quem não quer dá uma desculpa. De pessoas que são cegas e conseguem trabalhar, de pessoas que ficaram com crianças pequenas, de mulheres que foram abandonadas com filhos muito pequenos por maus tratos dos pais, porque o marido tinha problema com o álcool. Então, coisas que são muito distantes da nossa realidade e às vezes a gente fica dando desculpinha para a gente não ser quem a gente quer realmente ser, fazer aquilo que a gente ama e deixar um legado e ser principalmente um exemplo para os nossos filhos, que eu acho que este é o maior legado que a gente pode deixar. Nós sermos um bom exemplo para que os nossos filhos possam ser cidadãos do bem. Né? Então, eu acho que este é o maior exemplo. Às vezes a gente não precisa criar uma grande empresa, criar grandes fortunas, salvar o mundo. Se a gente muitas vezes conseguir salvar a nossa casa e dar um bom exemplo dentro de casa, eu acho que a gente já vai ter feito o nosso legado. A gente já vai ter cumprido a nossa missão. E é muito interessante que o livro ele fala de fé. E quando eu vou falar de fé, eu não vou falar de religião. Religião e fé são coisas completamente diferentes. E quando para que a gente possa ter equilíbrio, a gente precisa ter equilíbrio físico, emocional e espiritual. Cada uma dentro da sua religião, cada uma dentro das suas crenças, e mesmo aquele que se julga ateu, na hora do aperto ele sabe dizer, meu Deus, me ajuda. Tá? Então essas são mensagens muito bonitas e que realmente podem nos mostrar como que a gente pode alcançar os nossos objetivos. O terceiro capítulo, ele fala da autossugestão. Como é importante essa questão da autossugestão? As mulheres, elas gostam muito dessas coisas místicas, né? E eu observo o seguinte, que às vezes a gente está tão desorientada, não sabe, tem 3 opções, não sabe exatamente aquilo que quer fazer, e aí o simples fato de uma amiga dizer, nossa, mas tu é tão boa nisso, já impulsiona, já te direciona para que tu possa focar as tuas forças naquilo que a amiga disse e aí tu consegue ter resultado, tu consegue deslanchar. Mas isso foi a autossugestão. Como é importante a autossugestão para o nosso cérebro. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem pensa, por exemplo, eu vou dar exemplos bem fora da realidade, mas justamente que é para impressionar e principalmente deixar clara a mensagem, assim, daqui a pouco tu nem pensa em ser cantora, mas o simples fato de alguém dizer que tu tem uma boa voz, tu já vai para um curso de canto, tu já começa a ir para o coral da igreja, e aí tu começa a te destacar, por quê? Porque dá autossugestão. E por isso que uma das coisas que eu digo assim, nós somos o resultado daquilo que lemos, que vemos e que ouvimos. E como é importante nós colocarmos boas mensagens dentro do nosso cérebro,
porque é isso que nós vamos sugestionar para ele. Não adianta focarmos que tem pessoas morrendo, que tem pessoas morrendo, que a fome existe, que existe guerra lá no país X, que o presidente A e B estão brigando. O que tu, dentro da tua realidade, tu consegue fazer para mudar esta realidade? Se tu não consegue fazer nada, faz alguma coisa por ti. Porque mudando a tua realidade, tu vai mudar a realidade das pessoas que estão à tua volta. Então, isso é muito importante. Bom, então assim, capítulo 1, deixa eu ver alguns trechos importantes aqui para eu comentar com vocês. Ele fala do desejo ardente. Este é o capítulo 1. E o capítulo 1, ele fala, deixa eu achar aqui, ele fala então assim, ó, que nós podemos criar as nossas metas seguindo algumas categorias. A gente pode criar para as metas para as categorias pessoais, profissionais, financeiras, físicas e espirituais. Porque, como disse antes, não adianta a gente focar somente numa coisa e a outra não tiver equilibrada, porque aí o que acontece? Aí a gente pega e é como um tripé, uma perna fica meia bamba e aí quando a gente vê, a gente pega e cai. Então, uma coisa importante que o livro fala assim, ó, a chave emocional para se desenvolver é ter um GPS moral e emocional interno, para que possa lhe dizer qual é o caminho. O que a gente pode entender por um GPS moral e emocional interno? Ou seja, quando eu me conheço, eu não me abalo com as situações e os desafios que são colocados no meu dia a dia. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer quais são os valores que regem a minha vida. E eu respeitando os valores que regem a minha vida e eu tendo autocontrole emocional, eu vou conseguir passar por todos os desafios que a vida vai colocar para mim. E a vida vai colocar muitos desafios. E esses desafios, eles servem para nos fortalecer, para lapidar o diamante que cada uma de nós é. Uma outra coisa que ele fala é o seguinte, você dá antes de ter. Nós queremos ter, nós queremos sempre ter. E o que eu dou? E qual é a minha parte? E qual é a contribuição que eu dou para a sociedade? Quando o Napoleão fala do desejo ardente, ele fala uma coisa muito importante. Quando tu for escrever qual é o teu desejo ardente, aquele que vai fazer tu acordar todo dia de manhã, mesmo quando tu estiver cansada, quando tu não tiver afim, ele fala de uma coisa seguinte. Para que eu possa estabelecer um desejo ardente de verdade, e eu acredite que o universo vá me dar condição de realizar isso, eu tenho que escrever uma coisa. Qual é a minha contrapartida? Qual é a minha contrapartida? Eu quero ser rica, eu quero ganhar 1 milhão por ano. E qual é a minha contrapartida para que eu possa de verdade alcançar este benefício? Sharon fala de uma coisa, que o pai dela sempre falava para ela o seguinte quando ela era pequena. Sempre que ela chegava da escola, ele dizia para ela, Sharon, você fez a diferença na vida de alguém hoje? Então, qual é a mensagem que tu está colocando na cabeça dos teus filhos? O que tu está ensinando para eles? Qual é o tipo de pessoas e valores que tu está colocando? Muitas vezes a gente vive numa sociedade muito egoísta, que é primeiro eu. Primeiro bife para mim, primeiro lugar para mim, primeiro eu. Né? E o que tu fez em relação ao outro? Porque quando nós nos doamos e nós fazemos a diferença na vida do outro, o universo faz a diferença na nossa vida. Então, essas são coisas muito importantes. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é o seguinte, ó, que não pode haver liberdade a menos que haja liberdade econômica. Como que nós vamos ser livres se nós não tivermos dinheiro
para poder, no mínimo, ser, como é que se dignos, essa é a palavra, para que nós possamos ser dignos. Eu aprendi desde muito cedo que para que eu pudesse ser digna na minha vida, eu tive que construir a minha liberdade econômica, porque a sociedade nos impõe assim, ela nos cobra desta forma. Então, no resumo do capítulo 1, nós temos o seguinte: pergunte a si mesmo. Use o seu diário para percorrer o trecho que vocês vão escrever, todas as ideias que vocês vão ter. Carregue esse caderno consigo, principalmente quando for viajar, quando for passear, quando o cérebro ele estiver mais criativo, quando o lado da cobrança ele estiver um pouco desligado e aí a gente tiver o lado criativo, a nossa que estivermos mais descansadas e a gente puder realmente pensar, sonhar. Quando a gente viaja, a gente conhece outros lugares, a gente imagina muitas coisas pra gente. A gente acende de novo o desejo de poder sonhar. Então, neste momento que tu tá te permitindo sonhar, que tu tá olhando com bons olhos para as coisas boas da vida, seja a natureza, seja tu apreciar a família linda que tu tem, o trabalho que tu tem, as aptidões que tu tem, é nesses momentos que vão vir as sacações, aquelas ideias que vão te permitir tu realmente identificar qual é o teu desejo ardente. Crie o hábito de escrever as suas metas, aquelas que eu falei, pessoais, profissionais, financeiras, físicas e espirituais. Existe um exercício tão simples do coaching e que às vezes as pessoas dizem, isso aí é muito normal, que é a roda da vida. Mas como seria interessante se a gente imprimisse a roda da vida e pelo menos uma vez por ano nós pudéssemos olhar para a nossa roda da vida, que tem exatamente essas áreas que eu acabei de falar, e pudéssemos dar uma nota a cada uma delas e estabelecer uma meta para aquela que precisa de um pouco mais de atenção. Então isso vai fazer toda a diferença. Será que tu está precisando desenvolver o teu lado espiritual? O teu lado consigo mesmo? Porque quando a gente pensa em se desenvolver, a gente só pensa no profissional. Como é que está a tua saúde? Como é que está o equilíbrio? Tu está cuidando de ti? Tu está fazendo aquilo que te dá prazer? Aquilo que faz o teu coração cantar? Então isso é muito importante. Este caderno vai servir para escrever essas metas e às vezes para fazer o teu planejamento. E nós não precisamos de grandes ferramentas para fazer planejamento. A gente só precisa de um caderno e de uma caneta. E reservar um tempo para escrever e depois para revisitar e olhar e colocar algumas coisas, encaixar na nossa vida para que aquelas metas elas possam se tornar realidade. Agora deixa eu falar um pouquinho em relação ao capítulo 2, que é o capítulo da fé. O capítulo da fé e da confiança. No capítulo da fé, a gente fala que fé é a força por meio da qual um mundo despedaçado há de vir à luz. Quando a gente tem fé que as coisas vão acontecer, a gente sempre consegue encontrar uma saída, uma oportunidade. A gente sempre consegue lembrar o nome de alguém que vai nos salvar, que vai nos estender a mão nos momentos mais difíceis. E a visualização do desejo ardente, do qual eu falei no capítulo 1, e a crença que ele realmente vai se realizar, o teu cérebro vai começar a te mandar. Liga para o fulano, fala com o ciclano. Olha só, aí os livros começam a cair na tua frente, daquele assunto que tu está precisando ler. Aí tu começa, daqui a pouco te dá uma vontade enorme de fazer um curso naquela área. Então, isto é a fé. A fé é a certeza de que realmente eu vou conseguir aquilo que eu quero. Mas não adianta ter fé e não fazer nada.
A fé, ela tem que vir junto com a disciplina, com o desejo ardente, com a vontade, com conhecer quais são as competências e habilidades que eu preciso para atingir o meu desejo e desenvolvê-las. Eu preciso, o que eu vou desenvolver? Se eu quero, né, ser uma cantora, como foi o exemplo que eu usei antes, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso saber é se eu tenho uma boa voz. E se eu não tenho, eu posso trabalhar a minha voz. Quais são os exercícios que eu vou fazer? O que é que eu vou buscar de ajuda para que eu possa desenvolver a minha voz? Se essa é a questão. Eu estou usando, de novo, um exemplo muito drástico para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual é o primeiro pensamento que a palavra fé ela traz na tua mente? Vocês podem escrever isso no papel para que depois, quando vocês tiverem um caderno, vocês fazerem este exercício e pensar o que é fé para vocês? Qual é o impacto que ela tem na tua vida? Tu acha que realmente ela vai fazer a diferença se tu estiver desenvolvendo a tua espiritualidade? E principalmente, dentro da roda da vida, qual é a nota que tu dá para a tua espiritualidade? Quando nós estamos equilibrados, quando estamos conectados com o universo, com um ser maior, fica muito mais fácil nós atingirmos nossos objetivos. E principalmente termos força para passar pelos momentos de provação. E uma coisa nós temos certeza: eles virão. Pode ter certeza que eles virão. Ainda sobre a fé, aqui diz o seguinte: que dinheiro não cresce em árvore, mas fé sim. Fé é o ponto de partida de toda acumulação de riqueza. Em geral, verificamos que estamos onde escolhemos estar. A fé nos dá coragem para fazermos as mudanças necessárias em nossa vida e nos permitir crescer de uma maneira clara e positiva. A tristeza olha para trás, enquanto que a preocupação ela olha em volta, mas a fé ela olha para cima, ela olha para frente. E a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Tem uma passagem na Bíblia de Mateus que fala. Mateus fala sobre o uso do sucesso com responsabilidade. A boa pessoa do seu bom tesouro tira o bem, e a má pessoa do seu tesouro tira o mal. E aí as pessoas dizem que o dinheiro é o mal de toda a humanidade. O dinheiro não é o mal de toda a humanidade. A questão é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Elas podem usar para o bem ou elas podem usar para o mal. De repente, se eu tiver muito dinheiro, eu posso ajudar mais pessoas. Então, a questão não é o dinheiro, é como a faca. Ela serve para te fazer um alimento, como ela serve para te matar uma pessoa. A questão é como tu vai usá-lo. E aí eu volto de novo na questão dos valores. O que vai fazer eu fazer bom uso das coisas que se apresentam na minha vida é os meus valores. Quais são os valores que regem a minha vida? Que determinam o meu caráter, aquilo que eu sou, aquilo que realmente me move. Ainda no capítulo 2 da fé, eu tenho aqui uma fórmula do sucesso pessoal. E isso aqui é muito legal. Então a gente diz assim, ó, que quando a gente combina paixão e talento com associações certas e adota as ações certas, você está no caminho do sucesso. Então, os ingredientes aqui do sucesso pessoal é o P de paixão, o T de talento, o A das associações, ou seja, as parcerias que eu faço, e com as ações certas. Porque não adianta muitas vezes eu estar num grupo, eu ter parceiros, mas eu não ser íntegra com as minhas ações.
quando eu puder eu passo a perna na colega, quando eu puder eu reservo aquele contrato só para mim. Eu não... Então, as minhas ações, isso vai determinar a fórmula do sucesso pessoal. Eu acho isso muito importante. Por isso que eu digo, se vocês quiserem fazer um bom investimento, façam um investimento neste livro, porque realmente ele vale muito a pena. Bom, deixa eu ver aqui. E ainda sobre a fé, eu percebo que os pensamentos dominantes em minha mente, no fim, irão se reproduzir em ação física externa e gradualmente se transformar em realidade física. Isto é uma mensagem do Segredo, não sei se todas leram o Segredo, mas essa é uma mensagem do livro Segredo. Isto é de física quântica, que as pessoas acham, vou ficar dentro de casa só mentalizando coisas boas. Isso ajuda muito. Tem que mentalizar, tem que, quando acordar, agradecer pela casa que se tem, por chegar em casa todos os dias com segurança. Mas além de termos bons pensamentos, também precisamos ter tem que ter atitude. As nossas ações, elas têm que vir de encontro com todas essas coisas. Os valores, as minhas habilidades, os meus talentos, cuidar com quem eu me associo. Será que os valores dessas pessoas que eu estou me associando, eles vêm de encontro com os meus? Porque não adianta muitas vezes a gente fazer algumas associações e daqui a pouco a gente se queimar alguma coisa, queimar o nosso nome. E para mim, o que há de mais importante na vida e mais valioso é a minha reputação. Porque eu posso perder todo o dinheiro do mundo, mas o meu conhecimento, ele é meu, ninguém tira de mim. E com o meu conhecimento e a minha reputação, eu posso construir tudo de novo quantas vezes eu precisar. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Então, deixa eu ver o que eu digo aqui. Nesse o resumo, se eu esqueci alguma coisa, eu falei da fórmula para vocês. Em seguidinha eu vou abrir aqui para que a gente possa conversar depois que eu passar o conteúdo, para que, se vocês tiverem alguma pergunta, que eu possa esclarecer de uma forma melhor. Bom, falei do desejo ardente, da autossugestão, de determinar. Então, assim, qual é o exercício que a gente vai ter agora até o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 19/11, e teremos 22 dias para realizar esta tarefa. É a gente procurar qual é o nosso desejo ardente. É fazer alguns exercícios, é ler, vocês podem baixar, se vocês não quiserem, se não puderem comprar o livro, então baixem lá o PDF e vocês lendo o capítulo 1, vocês vão ter as instruções para que vocês possam realizar essa questão do desejo ardente. Porque depois, mais à frente, a gente vai falar, aí, no autossugestão, ele ensina como é que a gente cria uma declaração de missão pessoal. Ou seja, tu vai escrever a tua declaração de missão pessoal. O que eu vim fazer aqui? E aquilo tu vai ler todos os dias, antes de dormir e ao levantar. E para que serve isso? É para te informar para o teu cérebro para onde ele deve olhar, para onde está a atenção dele. Porque nós somos bombardeados com bilhões de informações todos os dias. E o nosso cérebro, ele precisa filtrar. O que é importante? Com este exercício da declaração pessoal, tu está dizendo para o teu cérebro o que é importante. E aí, tu vai conseguir direcionar para que ele possa prestar atenção quais as pessoas que têm os conteúdos, que têm os caminhos, que têm as oportunidades de me levar para onde eu quero ir, para que eu possa realizar o meu desejo ardente. Agora eu vou falar do capítulo 3, a autossugestão. Napoleão Hill escreveu: sua capacidade de usar o princípio da autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo, até que se torne uma obsessão ardente. Os telemarketing, eles não têm horário, né?
Então, a sua capacidade de usar o princípio da sua autossugestão vai depender, em grande parte, da sua capacidade de se concentrar. Como me concentrar? Quando eu escrever a minha autossugestão, eu vou escrever o que eu quero. Quando eu me concentrar para ler estas mensagens 2 vezes por dia, eu vou estar direcionando os meus pensamentos e o meu cérebro para que ele possa ser treinado, para que ele possa ver as coisas que realmente façam diferença para mim. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi a treinar o meu cérebro para escutar somente aquilo que me interessa. O mundo pode estar caindo na minha volta. Se este assunto, se eu não posso fazer nada a respeito, isso não me atinge. Eu simplesmente não escuto, eu fico muda. Eu só ouço aquilo que me interessa. Mas se eu ouço empreendedorismo, fazer uma empresa nova, fazer um novo projeto, o meu ouvido ele escuta a quilômetros de distância. E lá eu vou, e lá eu fico. A gente não pode perder tempo em rodinhas que ficam falando da vida alheia, que ficam falando em política, que ficam falando em coisas que o governo é o culpado. Nós precisamos fazer a nossa parte e treinar o nosso cérebro para aquilo que é importante para a gente. E ver e ouvir somente aquilo que nos interessa de verdade. Quando a gente visualizar o dinheiro que pretende acumular, e essa visualização ela é feita de olhos fechados, veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca. Isso é muito importante. Porque, na verdade, o universo ele é feito de energia. E as energias elas são trocadas todos os dias. Então, qual é o que eu vou dar para que eu possa receber essa bênção, essa saúde, este dinheiro, esta casa, esta família, os filhos que eu desejo ter. Então, por isso é tão importante essa questão da autossugestão. E o que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Vocês já prestaram atenção que tem determinadas pessoas que elas não têm a capacidade de se imaginar fazendo alguma coisa? Que elas não têm a capacidade, elas não têm a curiosidade de pegar um avião e ir para algum lugar. Elas não têm esta necessidade. O cérebro dela não emana isso. Então, aquele cérebro que consegue ter o desejo de conhecer Miami, ele pode realizar. E se ele pode imaginar, ele pode realizar. E um cérebro jamais vai imaginar e desejar aquilo que ele não tem condição de realizar. Se tu tem condição de imaginar e desejar, é porque tu realmente pode realizar. Aí cabe a nós entendermos quais são as características, quais são os critérios que a gente precisa alcançar para que aquilo possa se tornar realidade. Aí a gente sai da imaginação e passa para escrever as metas, para ver quanto custa uma viagem para Miami, para pensar o que eu vou fazer para acumular isso de dinheiro, de imaginar as datas que eu vou viajar, com quem vou viajar, e aí tu começa a criar a condição para que essas coisas possam acontecer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Assim, para que vocês possam escrever a declaração de missão de vocês, e isso está no resumo do capítulo 3, tá? Então, depois vocês vão ter este material que eu estou falando aqui. O ideal é que você encontre um lugar calmo, onde possa se concentrar sem ser perturbada. Depois, diga em voz alta a declaração escrita que deseja, a data em que pretende realizar e qual é a sensação que vai experimentar quando este desejo estiver realizado. Por quê?
É isto que tu vai dizer para o teu cérebro todos os dias e assim, essas mensagens que tu vai dar para ele. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria uma declaração de missão pessoal. De como seria. É 1º de janeiro de 2021. Estou feliz por ter recebido $100 mil em comissão de vendas de seguro. É uma sensação muito boa ter recebido esse dinheiro em troca da energia, do tempo que me dediquei a ajudar as pessoas a fazer o melhor plano possível para o seu futuro. Estou desfrutando da sensação de fazer uma diferença importante, ajudando as pessoas a planejar o futuro, e meu foco estará sempre em servi-las, em suas maiores necessidades. Despendi um enorme valor por este dinheiro, e todo mundo está feliz por ter participado desta transação. Recebi um plano de inteligência infinita e claramente segui o plano que recebi. Estou sempre ciente e alerta quanto aos passos que preciso dar para dar continuidade e trazer a gloriosa abundância de sucesso e dinheiro para dentro da minha vida. Então, este é um exemplo de como se deve escrever uma declaração de missão pessoal. Eu coloquei declarações sempre afirmativas. Eu falei de uma data futura, porque eu já estou me imaginando dentro daquela situação, vivendo aquela situação, vendo as pessoas que estão envolvidas e beneficiadas por causa do meu desejo, por causa do desejo ardente que eu realizei, não olhando somente para mim, mas para um todo das pessoas que estão à minha volta, e qual a diferença que isso fez na minha vida e na vida das outras pessoas. Por hoje, eu tenho esses 3 capítulos, então, que foi o desejo ardente, a fé e a confiança e a autossugestão. Tarefas: baixar o livro, ler no mínimo esses 3 capítulos, tá? Porque no próximo eu vou falar de 8 capítulos. Então, se vocês tiverem o livro, pelo menos para ler os resumos, vai ser muito importante. E a tarefa de vocês é determinar o seu desejo ardente e aumentar a sua autoconfiança, olhar para si e ver o que vocês precisam fazer para que vocês possam se tornar mais confiante, porque quando estamos confiantes, nada nos para. Nada nos para quando temos confiança. Falei da fórmula do sucesso. E tem mais uma coisa. E vocês também vai ficar como exercício, vocês escreverem a sua declaração pessoal.